Sem nenhuma explicação, lindo não, eu adorarei ao Deus da minha vida. Glória a Deus. Sem nenhuma explicação Ele me aceitou, sem nenhuma explicação Ele te aceitou. Saúde aos amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde aos meus irmãos que nos acompanham por essa live nessa noite, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus que cada vez que é anunciado que eu serei o pregador da palavra dessa noite, as minhas pernas tremem, o meu coração acelera e o temor se manifesta na minha vida. Amém? Graças a Deus, porque quando isso não acontecer, é porque o Espírito Santo não está comigo. Nesta noite, nós já rogamos que o Espírito Santo faça morada em nossos corações, como em Pentecostes, desce e enche-me de novo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Já fomos contemplados com a palavra de Deus essa noite, Mateus capítulo 2, onde nós vemos ali Deus, ali há revelações maravilhosas, como já foram aqui reveladas nessa noite, mas a revelação que Deus fala conosco das mais diversas maneiras. Não sei como é que Ele falou com você nessa noite, se foi no louvor, se foi num momento especial, se foi num acorde, mas Deus fala conosco. Para os sábios, falou através da estrela. Para os pastores, falou até através dos profetas. Você pega essa mesma narrativa no capítulo 2 de Lucas, se eu não me engano, versículo 26, nós vemos Simeão sendo orientado pelo Espírito Santo do Messias que havia de nascer. Então que nesta noite, como aqui foi louvado, como aqui foi clamado ao Senhor, que o Espírito Santo fale conosco, eu clamo ao Senhor, que também o Espírito Santo nesta noite continue falando com cada um de nós. Eu me sinto extremamente feliz quando eu olho daqui de cima e vejo os irmãos aqui presentes, irmãos que eu não via há muito tempo, e o que eu falo aos irmãos é que vocês estão cada vez mais bonitos do que a última vez que eu vi cada um de vocês. Mas a nossa beleza não está na beleza física. Se fosse na beleza física eu estava sem condições, não é verdade? Mas é na beleza que nós temos, na santidade do Espírito Santo que habita em cada um de nós, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quantos aqui gostam de abraço? Estamos impossibilitados de nos abraçar, né? As nossas saudações são distantes, são no máximo com um toque. Por que eu perguntei aos irmãos se todos aqui gostam de abraço? Porque o profeta que nós vamos meditar nesta noite, o significado do seu nome é abraço, ou aquele que abraça, ou o consolador, que é o profeta Abacuque. O significado do nome Abacuque tem esse significado, amém? Mas muito mais do que o significado do nome, que tem revelações para cada um de nós, o mais importante é a mensagem que ele traz para cada um de nós. E nessa noite a mensagem que eu gostaria de trazer aos irmãos, seguindo já a linha que se estabeleceu através da inspiração de vida nessa noite, é que nós cremos no Deus das impossibilidades. Eu quero que você nessa noite saia daqui convicto que nas impossibilidades que você apresenta a Deus, é nessas impossibilidades que Deus há de se revelar, é que Deus há de fazer um milagre em nossas vidas. Essa é a fé que nós temos, uma fé baseada na palavra de Deus, nas promessas de Deus nas nossas vidas, em que nós teríamos muitas tribulações, mas Ele sempre estaria conosco, Ele sempre nos daria a vitória, amém? Convido aos amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo número 1, logicamente que nós vamos versar um pouquinho mais no capítulo 3, esses 3 capítulos do livro do profeta Abacuque, eles tem uma espécie de uma lamentação, uma espécie de uma falta, manifesta-se um não entendimento por tudo que estava acontecendo, mas no capítulo 3 nós temos a oração, onde Abacuque assim entende o provimento de Deus. Eu sempre transcrevo os textos, porque eu tenho uma Bíblia com uma leitura um pouquinho mais atualizada, e a outra um pouquinho mais tradicional, e eu sei que os irmãos geralmente gostam mais da mais tradicional, então eu deixo reservado nesse sentido, e depois na aplicação, às vezes eu faço uma aplicação com um entendimento mais simples, ou pelo menos mais perceptível aos nossos ouvidos, ok? Abacuque capítulo 1, versículos 1 a 5, diz assim, versículo 1, o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritarei de violência e não salvarás, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação,
Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós rogamos nesta noite que o Senhor nos oriente, que o Teu Espírito Santo, que está presente aqui nesta noite, nos oriente, tanto no falar quanto no ouvir a Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Como nós já falamos aqui nesta noite, o significado do nome Abacuque tem significado abraço, ou aquele que abraça. Alguns também falam que seria consolador, mas é nesse sentido que eu gostaria de embasar na minha palavra nessa noite. O profeta Abacuque, não há muita informação sobre ele, não há assim uma biografia. A Bíblia não se atenta a essas necessidades, e nós queremos saber de que família que era, de onde vem. Então Abacuque, ele nos é apresentado aqui como um profeta. Se alude a ele, que ele foi contemporâneo do profeta Naum e também do profeta Sofonias, no período do cativeiro assírio e depois o assírio babilônico. Então, podemos dizer que ele profetizou ali pelo ano 612 a.C., mais ou menos nessa época. E o que a gente sabe aqui é que ele testemunhou a transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio persa dos babilônicos. Então a Síria é descrita, se a gente verificar os 3 capítulos, nós vemos que ele descreve o reino assírio como um ser, uma força insaciável que devorava os povos e que de uma certa maneira se colocava no lugar de Deus. Então há uns lamentos por parte do profeta, nesse sentido ele vai apresentando assim, ok? Então os tempos aqui narrados pelo profeta são tempos de perseguição, são tempos extremamente difíceis que a nação de Israel estava ali sofrendo. E como nós lemos aqui no início do livro, dos versículos 1 até o 5, nós vemos que o profeta está ansioso, ele está clamando por socorro, e esse socorro parece que não vem, né? De uma certa forma ele pega e fala, olha, até quando isso vai acontecer? O juízo está sendo pervertido. Ele sabia que o juízo de Deus era o juízo perfeito, mas na sua concepção humana, no seu olhar humano, na sua interpretação, naquele momento, vendo tudo o que acontecia, ele enxergava de uma maneira diferente. Ele enxergava que o juízo estava sendo pervertido, ou seja, aquilo que deveria de acontecer, segundo a vontade de Deus, não estava acontecendo. Então isso causa ali um espanto a ele. Então a impressão que o profeta tem aqui é que Deus se esqueceu de fazer justiça e estava oprimindo o seu povo. Talvez, em alguns momentos das nossas vidas, nós também venhamos a nos sentir assim. Em algumas situações que nós que nós vivemos em nossas vidas, às vezes nós nos sentimos dessa maneira. Será que Deus se esqueceu de nós? E geralmente é os porquês, né? Por que isso, por que aquilo? E na realidade, a gente tem que trocar um pouquinho esse porquê e falar para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu não entendo esse propósito, mas eis-me aqui, usa-me, faz de mim instrumento da Tua palavra, faz de mim alguém que possa levar o engrandecimento da Tua palavra. Então, quando nós vemos aqui, eu acabei de falar, o profeta, de uma certa maneira, ele sente ali que está sendo oprimido, mas quando o profeta, ele se prontifica a buscar o Senhor, ainda que aquela providência pareça demorada, a resposta vem. A resposta vem. Então aqui eu já faço um parênteses para a primeira aplicação nessa noite das nossas vidas. Nós não podemos nos deixar levar apenas pelas impressões humanas. Talvez os irmãos falem, mas eu não tenho que verificar, não tenho que ter as minhas impressões humanas. Logicamente que sim, mas nós não podemos nos deixar levar pura e simplesmente pelas nossas percepções humanas, ou seja, por conceitos estabelecidos pelos nossos sentimentos fora da inspiração divina. Esse que é o perigo. Não há problema nenhum em você ter opinião, não há problema nenhum em você manifestar a sua vontade, manifestar os seus sentimentos, não há problema nenhum, mas o grande problema é quando você estabelece
a ação de Deus segundo os seus conceitos humanos, pré-estabelecidos nas suas vontades ou nos seus anseios. A realidade é essa. Talvez você me pergunte, irmão, mas eu não tenho o direito de ter vontade? Sim, todos nós temos o direito de ter vontade, precisamos ter vontade, somos movidos por vontades. Mas as nossas vontades, elas não podem estar alicerçadas pura e simplesmente nos nossos sentimentos humanos, nas necessidades físicas que nós temos, ou naquelas necessidades que nós pré-estabelecemos como necessárias nas nossas vidas, algo que nós não podemos ficar sem. E se nós formos verificar, a maioria das coisas que nós queremos para nós, são coisas que nós passaríamos sem, mas nós não passamos sem a graça e sem a misericórdia de Deus, como já foi pregado, como já foi louvado aqui nessa noite. A quem nós temos buscado? A quem nós adoramos em espírito e em verdade? E por quanto tempo nós adoramos em espírito e em verdade esse alguém que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo? Ele faz morada em nossos corações somente no momento do louvor, somente no momento da palavra de Deus, somente na presença dos irmãos, ou individualmente cada um de nós permite que o Espírito Santo nos oriente em todos os sentidos da nossa vida. Então aqui nós enxergamos assim dessa maneira. Quando nós lemos aqui, quando nós meditamos no livro de Abacuque, orientados pelo Espírito Santo, sabe o que nós recebemos? Por que a palavra desta noite é exatamente isso? Nós cremos no Deus das impossibilidades, porque quando nós lemos o livro de Abacuque, volta a falar, orientado pelo Espírito Santo, nós não podemos ler a Bíblia Sagrada como nós lemos os best-sellers, como nós lemos qualquer livro de ensino secular, o livro de romance, o que quer que seja. Nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que o nosso entendimento humano não é suficiente, que nós precisamos de uma orientação. É mais ou menos assim, quando você vai ler um livro que não está no seu idioma, você precisa de um tradutor para traduzir para você aquelas palavras, para você poder entender, senão ficam palavras no vazio. A Bíblia também é assim. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Quantas vezes você já interpretou um texto e você não entendeu ou entendeu de maneira errônea, porque você, naquele momento, nos seus sentimentos emotivos, aquele versículo, aquele capítulo, ele versou sobre aquilo que você queria entender, e de repente você vê um pregador, você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo te apresentando aquele texto, você entende, meu Deus do céu, como é que eu pude pensar que Deus falava comigo daquela maneira, e exatamente ao contrário, hoje eu tenho entendimento. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e eu estou dizendo aqui o livro do profeta Abacuque, orientados pelo Espírito Santo, sabe o que nós recebemos, meu irmão, minha irmã, nessa noite, você que aqui chegou, nós recebemos um convite à esperança, a crer que a ação de Deus, ainda que pareça demorada, vai acontecer em nossas vidas. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre. Eu espero que não seja há muito tempo. Espero que o seu milagre já tenha acontecido. Mas talvez aí no íntimo do seu coração você tenha aí um desejo, um sonho, e ainda não aconteceu. E através do livro do profeta Abacuque, ele te traz esse convite a você nutrir, a você renovar essa esperança. Às vezes nós, de uma forma assim, fora do contexto bíblico, fora da instrução divina, nós falamos assim, perdi as minhas esperanças. Através da palavra de Deus, o profeta Abacuque, ele nos fala essa noite, nunca perca as esperanças, porque a nossa esperança está fundamentada na palavra de Deus. A nossa esperança não está fundamentada no regime social político, a nossa fé não está baseada naquilo que o homem pode nos oferecer, mas a nossa fé está baseada, está alicerçada na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós servimos, que nessa noite fala para cada um de nós. Não importa o tempo que você está esperando, o milagre virá nas nossas vidas. Talvez não venha da maneira que nós queiramos, talvez não se manifeste da maneira que eu gostaria que fosse. Nós temos essa questão de acontecimentos espetaculares, não é verdade? Hoje se baseia muito nisso. Os testemunhos têm que ser testemunhos espetaculares. Eu escutei aqui um testemunho uma vez de uma irmã, e o testemunho dela, sabe qual que foi? Do fogão dela que funcionou. Coisa simples, milagre, nada de espetacular, não levantou multidões,
Não foi feita reportagem em jornais, um documentário sobre isso, mas no coração de cada um de nós ficou gravada essa mensagem. E tantos outros testemunhos, eu cito esse, os irmãos devem se recordar, acho que foi a irmã Magnólia, ela, não sei se ela está presente hoje aqui, pelo menos eu não a enxergo daqui. A irmã Magnólia, uma vez, ela fez pediu para dar esse testemunho, o pastor se recorda, e foi sobre o fogãozinho lá na casa dela, que não estava funcionando, e ela orou a Deus e o fogãozinho funcionou. Então, coisas maravilhosas. Eu já tive um testemunho da irmã Alice, também acho que não está presente, ela anda um pouquinho adoentada, do botijão de gás dela, coisa inexplicável. O botijão de gás, ele tem 13 quilos, ele dura o quê? 1 mês, 2 meses, aí, e disse, o testemunho dela durou mais de 1 ano, inexplicável. Deus é o Deus das impossibilidades. Então, isso é que nós entendemos quando, através do Espírito Santo, nós interpretamos a narrativa bíblica. É isso que esse livro nos traz, esse convite a nós renovarmos as nossas esperanças. Nós não podemos confiar somente em nós, nós devemos confiar na palavra de Deus, que ela virá como livramento, ainda que em algum momento parece que nós estamos perecendo diante das aflições, das amarguras das nossas vidas, mas que nós sejamos, como o profeta que nos orienta, que ao ouvirmos a palavra do Senhor, o profeta, o que ele fez? Ele depositou a sua confiança em Deus. Hoje você já foi nutrido por uma porção da palavra de Deus, através da pregação inicial, você já foi nutrido através dos louvores, que os louvores são pregações cantadas, pregações que nós agradecemos a Deus, e Deus fala com cada um de nós. Então, que nós sejamos como o profeta, ao ouvir a palavra de Deus, nós depositemos a nossa confiança na palavra de Deus. Eu quero que você, nessa noite, não sei como você chegou aqui, qual a confiança que você tem. Talvez você esteja pensando, amanhã eu vou procurar fulano, amanhã eu vou procurar ciclano, amanhã vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falo para você nessa noite, amanhã vai acontecer, porque Deus vai agir na tua vida. Essa é a confiança que nós temos que ter. A nossa fé, ela é fortalecida pelos ensinos do Senhor. O fortalecimento da nossa fé está nos ensinos do Senhor. Após ter ouvido a palavra de Deus, ele creu em Deus, ou seja, ele segue aquilo que a palavra nos fala. O profeta Miqueias, lá no capítulo 6, versículo 9, ele faz a seguinte declaração: a voz do Senhor clama a cidade, temer-lhe o nome. Temer-lhe o nome é sabedoria, escutai a vara e quem ordenou. O que ele está falando aqui? Ele está falando da seguinte maneira, que nós devemos ouvir a voz do Senhor. Nós, a cidade, somos nós, a igreja somos nós clamamos a Deus. E o que acontece? Nós tememos a Deus pela sua sabedoria infinita, e dessa maneira nós escutamos a vara, ou seja, a correção. Nós escutamos aquele que nos orienta, e essa orientação de Deus fala para cada um de nós, que nós devemos confiar na resposta do Senhor, além daquilo que nós podemos ver. É uma segunda aplicação que nós temos também nesse livro, que nós devemos confiar na resposta do Senhor, além daquilo que nós podemos ver. Nós vivemos num mundo palpável, num mundo em que enxerga o carro que você tem, num mundo que enxerga a casa que você tem, que te denomina, que te qualifica pelo aquilo que você aparenta ser. Então, um mundo que vive por aparências, nós, povo de Deus, nós não vivemos por aparência. A palavra nos fala isso, que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, porque, particularmente, se nós formos viver pelo aquilo que nós vemos, todos nós já estaríamos mortos, porque o que nós mais vemos na face da terra é a desgraça, é a perseguição, são coisas que não contemplam a formosura, a grandeza do Deus a quem nós servimos. Então, diante dessa verdade, nós sabemos que Deus não age somente naquilo que os nossos olhos veem, ou nas circunstâncias que nós possamos achar que a vida está nos mostrando. Deus age principalmente nas nossas impossibilidades. É naquilo que eu não vejo possibilidade humana, naquilo que talvez você algumas vezes nos procure e nós materialmente, ou a nossa declaração não seja o suficiente para você. Mas o profeta nos mostra que a palavra de Deus, ela age em cada um de nós nas impossibilidades.
Então eu quero que nessa noite, você, no seu coração, coloque a impossibilidade que você sente na sua vida aos pés do Senhor. Que você, como Abacuque, aqui na oração, na contemplação inicial, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, parece que está tudo pervertido. Talvez seja esse sentimento que você tem tido aí na sua vida. Então eu quero que essa impossibilidade, e creia, não qualifique. Às vezes a gente quer qualificar aquilo que nós necessitamos. Um irmão necessita mais que o outro, aquele irmão necessita mais que o outro. As necessidades materiais, sim, cada um de nós pode necessitar um pouco mais que o outro. Talvez R$100 não resolva o meu problema, talvez R$100 resolva o problema de alguém que deve 90, deve 80. Não estou dizendo que eu devo mais de 100, ok? Apenas estou usando aqui uma conjuntura para nós entendermos. Acho que devo até mais, mas glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a gente às vezes coloca as nossas necessidades abaixo das necessidades do irmão, ou ao contrário, ou qualificamos, potencializamos um pouco mais. Cada um de nós tem as impossibilidades, e essas impossibilidades devem ser apresentadas ao Senhor, e por maior ou menor que ela seja, creia, Deus há de nos contemplar com um milagre. Então a oração que Abacuque faz aqui para Deus, na realidade, ele pede um avivamento. Se você pega aqui o livro de Abacuque, o que ele pede? Ele pede um avivamento, porque geralmente, quando nós fazemos uma oração, o que nós pedimos? Que nenhum mal aconteça conosco, essas questões nós pedimos bênção. O profeta Abacuque aqui, ele sabia que os caldeus haviam de ser levantados, iam castigar o povo de Deus. Há essa revelação da parte de Deus com relação a eles, mas a oração de Abacuque é que, segundo a vontade de Deus, ele não pede o livramento de Israel nesse sentido, mas ele pede o quê? Ele pede a misericórdia. Ele sabia que os caldeus viriam, que haveria essa questão toda, mas ele quer que a fé não seja abalada. Ele confia o quê? Que o povo de Israel seria preservado. Então, às vezes, nas nossas orações, nós precisamos entender que alguns males irão acontecer em nossas vidas, não que seja da vontade de Deus. Existe a vontade permissiva que Deus às vezes permite que coisas aconteçam, mas não quer dizer com isso que nós vamos perecer. Nós passaremos por dificuldades, porque é nas provas que nós somos realmente provados, é nas provas que a nossa fé se aviva. Então, nesse sentido, o profeta nos ensina dessa maneira. Olha o que ele fala aqui em Abacuque capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo pusestes, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então ele fala, nós não morreremos. Ele tem o entendimento que haveria sofrimento, mas não seria um sofrimento de morte, porque o povo seria preservado. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, não importa o sofrimento que nós venhamos a passar, Deus há de nos abençoar, Deus há de nos preservar nas nossas caminhadas. Aí nós entendemos lá o Salmo 23, ainda que nós andemos no vale da sombra e da morte, mal nenhum nós temeremos. Por quê? Porque a sombra do Onipotente nos auxilia, a sombra do Onipotente nos cobre. A sombra de Deus é a nossa proteção. Quando você está num sol escaldante, você consegue uma sombra, o que você tem? Você tem alívio, não é verdade? A gente vê até os animaizinhos, né? A natureza é tão sábia que ela nos mostra para os animaizinhos. Na época de verão forte, você vê o animalzinho procurando, às vezes você vê uma árvorezinha pequena, só com um pedacinho de sombra ali, o animalzinho está ali, ofegante. A sombra. Então, o Salmo 23, ele fala nesse sentido, naqueles momentos que nós estamos ofegantes, o que nós precisamos? Da sombra do Onipotente, aquela que nos dá refrigério, ok? Então, Abacuque, ele nos mostra dessa maneira, um povo perseguido, logicamente pelos seus próprios erros, aquele povo havia se tornado idólatra, não temia mais ao Deus vivo, vários outros deuses haviam sido instituídos. Em um determinado momento, há necessidade de uma purificação, e Deus usou povos ímpios nesse sentido, de fazer Israel voltar a adorar ao Deus vivo.
Então, quando nós vemos nessa questão toda, Abacuque capítulo 1 e capítulo 2, no capítulo 2 nós vemos ali os ais, né? Os 5 ais que nós falamos em Abacuque capítulo 2, quando ele fala do juízo de Deus pelas aquelas pessoas que estão pervertendo o povo, que estão perseguindo o povo. Mas no capítulo 3, nós temos ali uma oração, que é uma oração de salmos, uma oração onde, de uma maneira poética, ela é apresentada a cada um de nós. Abacuque 3, versículo 17, é o versículo mais conhecido do profeta Abacuque, ele fala assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja Abacuque 3, versículo 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ele fala dessa maneira, ele apresenta: olha, Senhor, ainda que tudo isso aconteça, tudo isso, a falta de mantimento, a falta do produto da oliveira, o curral sendo dizimado, isso me lembra a história de Jó, né? Nós meditamos isso aqui de manhã. Jó teve tudo isso ceifado da sua vida, mas mesmo assim, Jó, capítulo 1, versículo 12, fala que ele não pecou contra Deus, ele não blasfemou contra Deus. Então o profeta nos mostra que Deus age, até mesmo nas impossibilidades. É o que ele apresenta aqui, embora tudo pareça impossível. A gente vê aqui ele falando, Abacuque não conseguia mais ver a flor da figueira, os frutos da videira, a uva, o óleo produzido pela oliveira, nos olivais, as azeitonas, que prensadas dariam óleo, ele não vê nisso. Ele fala do gado, as ovelhas roubadas, o gado exterminado, mas ele enxerga, porque ele cria no seu coração que o Senhor haveria de abençoar aquela nação. Então ele nos mostra aqui, ele cria aqui na esperança de viver por fé e não por visão. Então esse versículo 17, ele fala nesse sentido, ele usa elementos da natureza. Você imagina uma figueira sem o fruto, você imagina uma oliveira sem o fruto, você imagina um curral, um pasto sem seu gado, ou se tem, está dizimado. Então a visão qual que é? Uma visão de desgraça, uma visão de penúria, mas no seu coração ele cria em Deus. Então mais uma aplicação que nós devemos ter nas nossas vidas nessa noite, ainda que ao nosso redor aparente dor, aparente morte, destruição, nós encontramos no louvor, na adoração a Deus, porque nós temos a certeza que a promessa de paz se cumprirá nas nossas vidas. Eu creio que muitas vezes você está louvando ao Senhor e o seu coração está extremamente dolorido por circunstâncias que a vida tem oferecido a cada um de nós, as dores que nós temos sentido, mas nós cremos, porque não é pelaquilo que nós vemos. O profeta Abacuque nos mostra isso, um ambiente de desolação, na sua visão, um ambiente de desolação, mas no seu coração, na visão espiritual que ele tinha, ele cria no quê? No Deus dos impossíveis. Então a alegria que nós temos quando nós louvamos ao Senhor, a nossa confiança naquilo que Ele é, a nossa confiança naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor faz e naquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Nós não temos um Deus omisso, nós não temos um Deus paralisado, nós temos um Deus que já fez, nós temos um Deus que faz e nós temos um Deus que fará em nossas vidas. Então às vezes nós temos que parar um pouquinho no tempo das nossas vidas e temos uma visão introspectiva para cada um de nós e verificar o que Deus já fez nas nossas vidas. Isso é muito importante. Às vezes eu preguei aqui na terça-feira passada, eu falei que às vezes os pregadores, não que seja errado, mas às vezes que nós não devemos olhar para trás. E é verdade, nós não devemos olhar para trás como a mulher de Ló, com saudade do pecado, mas às vezes nós temos que olhar para trás para enxergarmos onde nós estamos hoje, da onde nós saímos e para onde nós chegamos. Então isso é necessário. Então quando nós aplicamos a palavra do Senhor nesse sentido, às vezes nós precisamos olhar para trás e ver de onde nós viemos, o que Deus fez em nossas vidas para que nós estejamos hoje aqui. E nós devemos olhar também no momento presente o que Deus faz em nossas vidas.
Eu creio que os irmãos chegaram aqui por volta de 18h45, 18h30, 19 horas. E agora, às 20 horas e 18 minutos, depois de tudo que nós vivemos aqui nesta noite, eu creio que os irmãos estão melhores. Por quê? Porque Deus já fez algo na nossa vida, no presente. Amém? E qual a esperança que nós temos? Que ao sairmos daqui, já fomos exortados nesse sentido, que ao sairmos daqui, nós saímos cheios de quê? Cheios de Jesus. Deus fez, nos tirou do lamaçal, nos colocou aqui. Hoje, Deus faz aqui conosco, regozija os nossos corações, nos enche de alegria. Essa alegria, ela há de continuar, porque nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Então é isso que nós cremos. O Abacuque nos mostra dessa maneira. Ele cria naquilo que Deus já havia feito, naquilo que Deus estava fazendo, embora aos olhos humanos, na sua contemplação apenas dos seus sentimentos, fosse difícil dele entender, mas ele sabia que à frente haveria recompensa pela palavra de Deus. Então, o que eu quero que os irmãos entendam como aplicação? É por fé, e não pelas situações da vida que nós nos alegramos no Senhor. É a certeza da presença poderosa de Deus, a presença vitoriosa em nossas vidas, que enche o nosso coração na nossa celebração, que nós cultuamos ao Senhor. Saindo até um pouquinho de Abacuque, a palavra ela começa a fluir em nós, e tem o Espírito Santo nos orienta. Quando nós vemos no Novo Testamento, os apóstolos, em especial Paulo e Silas, lá em capítulo 16 do livro de Atos, o que aconteceu? Paulo e Silas, num determinado momento, contrariaram ali as pessoas que ganhavam dinheiro ali como adivinhador, e eles fizeram ali uma revolução naquele sentido. Aquilo mexeu na esfera econômica, e o ímpio tem dessa questão, né? As pessoas do mundo, elas deixam você mexer em tudo, mas se você fez alguma coisa que vai tirar o lucro financeiro, você vai ser perseguido. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. O que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram jogados na prisão, não pura e simplesmente jogados na prisão. A história diz, a narrativa diz que eles foram açoitados, que eles foram espancados. E se a gente imaginar os castigos daquela época, hoje muito se fala de tortura. Nós estamos aqui defendendo tortura, nós estamos defendendo aqui nenhuma ação nesse sentido, deixar bem claro isso. Mas se a gente pensar em tortura, em castigos daquela época, os de hoje nem se comparam com relação ao que eram os castigos daquela época. Eles foram açoitados, eles foram chicoteados. E o que aconteceu com eles? Eles lamentaram, eles perderam as suas esperanças ali no calabouço? Não. O que eles faziam? Eles louvavam ao Senhor. E o que aconteceu ali? As cadeias se abriram, inexplicavelmente acontece um terremoto ali. A explicação, às vezes me perguntam, mas como é que foi esse terremoto? Foi toda a região, não foi um terremoto só localizado. Talvez quem estava fora nem escutou, mas quem estava ali escutou aquele terremoto que aconteceu. O que eu quero dizer com isso para você? Que as pessoas passam lá fora, e talvez elas não escutem, talvez elas não sintam o que está acontecendo aqui, mas nós, através do Espírito Santo, nós escutamos esse terremoto, esse estrondo que Deus fala em nossos corações, de maneira que às vezes você a impressão que dá é que você não está nesse plano físico, e não está mesmo. Você está num plano espiritual adorando a Deus. Você se pega adorando, chorando, você se pega a Deus adorando, às vezes se balançando um pouquinho mais, às vezes prostrado. Cada um tem sua maneira, né? A gente não tem que ficar olhando dessa maneira, porque o irmão se balança mais. Eu particularmente gosto de me balançar um pouquinho mais, mas a gente tem que respeitar o irmão que às vezes está ali. Não, o irmão é muito sisudo, é a maneira, e que espiritualmente o irmão assim está contemplando a grandeza de Deus. Então o que a gente vê ali naquela prisão? Por gratidão, eles ofereceram oferta a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo e Silas, açoitados, por quê? Porque pregavam a palavra de Deus. Jogados no calabouço, por quê? Porque contrariaram o poder dos poderosos, pregando a palavra de Deus. E o que eles fazem naquele momento? Eles começam a lamentar a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo?
Senhor, como é que pode acontecer? Nós estamos pregando a tua palavra e o Senhor deixa acontecer. Não, o que eles fazem? Eles começam a louvar a Deus. E o que acontece ali? Acontece um milagre. Se eu perguntasse para os irmãos qual foi o principal milagre que aconteceu ali, naquela noite, talvez os irmãos falassem assim: Paulo e Silas, eles foram libertados. O terremoto não foi para libertar Paulo e Silas. Sabe por quê? Que no dia seguinte, eles seriam soltos por um decreto do governador. Então, a ordem de soltura já estava decretada. Talvez ela não tenha sido cumprida naquela noite, eu não sei como é que era o expediente forense daquela época. Seria cumprido, e foi cumprido na manhã seguinte. Sabe qual era a finalidade daquele terremoto? Sabe qual era a finalidade da prisão de Paulo e Silas? A conversão do carcereiro. Que coisa maravilhosa. Talvez em momentos difíceis da sua vida você não entenda o que está acontecendo, e quando mais à frente Deus te mostra é a salvação de almas. Tudo que acontece nas nossas vidas, nós temos que crer, nós temos que entender que é a salvação de alma. E sabe o que nós aprendemos com Paulo e Silas? Que a alegria não se baseia somente naquilo que os olhos veem, mas aquilo que o nosso coração crê, para a justiça de Deus em nós e através de nós. A justiça de Deus, ela se manifesta em nós por atos, por consequências, e através de nós. Através do quê? Através daquilo que nós propagamos, aquilo que nós conseguimos passar às pessoas que estão à nossa volta, aquilo que pessoas, quando veem as nossas atitudes, quando veem o nosso comportamento, reconhecem a soberania de Deus. Muito mais do que o falar, muito mais do que o propagar a palavra do Senhor verbalmente, é aquilo que nós vivemos espiritualmente, através das nossas ações, nós manifestamos. Paulo e Silas aqui, muito mais do que os salmos ali que eles salmodiavam ao Senhor, as orações que eles faziam, muito mais era a atitude nesse sentido. Eu imagino ali aquela população carcerária, sofrida também, e via aqueles dois que provavelmente eram os que mais sofridos ali estavam, açoitados, o próprio carcereiro, a ponto dele querer dar cabo da sua própria vida, quando ele vê que o calabouço havia se rompido, as cadeias, e Paulo falou assim: olha, não temas, nenhum de nós fugiu, nenhum de nós quer fugir daqui, há um propósito de Deus na sua vida. Então nós vivemos, não pelo aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que o nosso coração crê. É esse o ponto que nós entendemos. Ainda Abacuque, como eu falei aqui para os irmãos, ele nos mostra o quê? Que nós podemos encontrar a revelação do Senhor como a nossa esperança e como a nossa fortaleza. O Salmo 46, ele nos fala nesse sentido. O Salmo 46, a partir do versículo 1, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nos momentos da angústia. E no versículo 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. O que o salmista nos mostra aqui, o que a palavra nos mostra aqui, é que independente das circunstâncias que nós possamos viver, em determinados momentos nós temos que crer. Aqui nos fala aqui do amanhecer, então nos fala de um período de trevas de noite, mas fala do amanhecer, do alvorecer. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de acompanhar um alvorecer, é algo assim maravilhoso. Quando você começa a perceber o clarear do dia, principalmente quando você está no interior, nesses locais onde tem essas paisagens. Eu sempre fui de acordar cedo, e é maravilhoso quando você vê se dissipando aquilo que você não enxerga à sua frente, e a visão começa a aparecer. Então o salmista, ele nos fala nesse sentido, e o profeta Abacuque, ele também revela a nós dessa maneira. No capítulo 3, no versículo 16, capítulo 3, versículo 16, o profeta Abacuque, ele faz a seguinte declaração: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim.
descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. O profeta aqui, ele faz uma declaração que os seus joelhos se enfraqueceram. Ele sentiu ali o medo da morte, ele sente como se os seus ossos estivessem apodrecendo de medo. Mas olha o que ele declara nos versículos seguintes, no versículo 16 ele fala isso. Aí quando ele entra nos versículos 17 a 19, olha o que ele vai falar agora. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18. Todavia, ou porém, eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então ele fala aqui, depois de tudo isso, ele fala que o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele fala que os seus pés andarão como os da corça, e vai andar de maneira altaneira, ou seja, ele se volta para aquele que o faz forte. Esta é a confiança na força de Deus. Esta é a confiança que, através de Deus, todas as circunstâncias, todas as perspectivas humanas que nós possamos ter na nossa vida, elas são modificadas. Então ele se volta para aquele que o faz forte. Então eu clamo para você nessa noite, a quem você tem se voltado nos momentos de dificuldade? Talvez você se sinta aqui como profeta, quando ele fala que, olha, quando eu ouvi a voz do Senhor, os meus lábios, eles tremeram. Ele fala aqui como se ele sentisse os ossos enfraquecidos, estremecidos. Mas aí o que ele entende? Que ele tem que descansar no dia da angústia. Aí no versículo 17 e 19 ele fala, mas apesar de tudo isso, que aos meus olhos parecem que não terão condições, eu me alegro no Senhor. Então ele se volta para aquele que o faz forte. Para quem que nós estamos nos voltando? A quem que nós temos clamado? Foi bem enfatizado aqui nesta noite que nós não cremos em homens, que nós não adoramos a homens. Nós temos admiração por pastores, nós temos admiração, claro que sim, respeito por os irmãos, isso é louvável. Não estou aqui pregando desrespeito a quem quer que seja, não é isso. Mas o nosso clamor é o Deus. Nós clamamos a Deus, todos nós somos representantes de quê? De Deus, nós somos embaixadores de Deus nessa terra. E como embaixadores de Deus, nós não propagamos aquilo que nós queremos, nós não propagamos aquilo que nós sentimos, e graças a Deus que nós não fazemos isso, porque se nós fizermos isso, nós vamos levar as pessoas a mais profunda das penuras, mas nós clamamos aquilo que o Senhor. Então o profeta ele nos fala isso, é esta confiança na força de Deus, e não na nossa, que vai mudar as perspectivas das nossas vidas. Então, não pense você que os teus pensamentos meramente humanos é que vão modificar a condição que nós temos na nossa vida. Quantos de nós vivemos boa parte da nossa vida pensando nesse sentido, que aquilo que nós faríamos é que iria modificar, e em um determinado momento, nós tivemos a revelação divina, que sem Ele nós nada podemos. Então ele revela para nós que nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Então Abacuque, ele nos traz dessa maneira, ele nos faz entender dessa maneira. Abacuque, o livro de Abacuque, ele tem essa finalidade, mostrar que Deus vai agir em algumas maneiras que nós não vamos entender, mas que ainda assim nós precisamos adorá-lo. Nós temos que, eu vou mais além, do precisar, porque precisar é algo que eu preciso ou não preciso, assim, eu posso fazer uma concepção do que eu quero, o que eu não quero. Nós temos que entender de uma necessidade, assim como nós precisamos beber água, assim como nós precisamos nos alimentar, senão nós morremos, isso é fato. Nós aceitamos dessa maneira, fato é que nós nos hidratamos com água, com líquidos, nós nos alimentamos com alimentos. Por quê? Porque nós sabemos que se isso nós não fizermos, nós morreremos, fisicamente nós morreremos. E espiritualmente, nós também temos que entender dessa maneira, que nós precisamos
da graça e da misericórdia do Senhor, senão nós morremos. Então, nesse ponto, o que eu posso usar como uma conclusão de tudo isso que nós falamos, das mais diversas formas, das mais diversas maneiras, trabalhamos aquilo que a palavra assim nos orienta através da instrução divina, que eu posso falar para os irmãos, é que o modo como nós olhamos para a vida, é que vai nos fazer perceber a alegria da salvação. Deu para entender, irmãos? Tudo isso. Aí, mas nós não vivemos por visão. Sim, nós não vivemos por visão humana, mas da maneira que nós olhamos para a vida é que nós podemos perceber a alegria da salvação. Por isso que eu citei aos irmãos, nós devemos olhar para trás para saber de onde nós viemos, nós devemos olhar para o presente para ver o que Deus está fazendo, e nós devemos contemplar o futuro, onde Deus fará por cada um de nós. Então, é essa a questão. O Senhor Jesus nos disse a respeito do nosso olhar, lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 22, ele fala assim: a candeia do corpo são os olhos. Qual é a candeia do nosso corpo? São os nossos olhos. Aí ele fala assim: de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, através da maneira que nós enxergamos as circunstâncias que acontecem no mundo, nós enxergamos a grandeza de Deus. Essa é o grande segredo, a grande revelação. Nós não podemos olhar o mundo apenas de maneira física, apenas pelaquilo que fisicamente nós vemos, mas nós temos que enxergar espiritualmente, porque tudo está acontecendo. Porque, sem querer aqui pregar castigo divino a quem quer que seja, mas toda essa pandemia que aconteceu, ela tem um propósito, ela tem alguma revelação para cada um de nós, das mais diversas maneiras. Não vou entrar aqui em detalhes que provavelmente contrariaria alguns outros concordariam, então não é essa a finalidade, mas em tudo que nós enxergamos no mundo, nós temos que ter os nossos olhos espirituais para nós entendermos. A maneira que nós olhamos para a vida é que vai nos fazer perceber mais e mais a alegria da salvação. Então, nessa noite, eu quero concluir essa palavra com os irmãos, através da palavra de Deus, para que nós venhamos a nos fortalecer. Existem pessoas que perderam a capacidade de crer, que já não conseguem perceber o poder de Deus nas suas vidas. Então, nessa noite, essa mensagem tem essa finalidade. O Senhor quer transformar o meu medo, o teu medo, sabe quem? Confiança. Às vezes a gente fica só no medo e o medo paralisa. Não que o medo não seja necessário. Esse sentimento do medo, ele é necessário até para a preservação das nossas vidas, mas às vezes o medo nos paralisa. Então, a palavra, ela tem essa finalidade de transformar o medo em confiança, a destruição em possibilidade de reconstrução. Eu já ouvi muitas vezes uma mãe, um pai falar: desistir do meu filho, esse não tem mais jeito. Então a palavra de Deus nos fala nessa noite que a palavra de Deus coloca a destruição na possibilidade de reconstrução. Então Deus responde, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da perda, mesmo que nós, num determinado momento, tenhamos a nossa fé abalada, Ele nos convida a confiar novamente no seu braço forte. Então eu encerro a palavra dessa noite com algumas interrogações, com base naquilo que nós já meditamos aqui nessa noite. Nós meditamos na palavra do profeta Abacuque, na revelação que foi feita ao profeta Abacuque. Nós falamos de Paulo e Silas, nós falamos de Jesus, nos falando da candeia do nosso corpo, que são os nossos olhos. E baseado aqui no livro de Abacuque, eu deixo a seguinte pergunta para cada um dos irmãos nessa noite: qual é a figueira da sua vida que não está dando mais flores? 3:17. Talvez você está olhando para a sua figueira e na sua figueira não tem mais flor. Então eu pergunto para você nessa noite, não é para você me responder, é para você no seu coração meditar agora: qual é a figueira que não está dando mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado da sua videira existencial da sua vida? Qual foi o fruto que num determinado momento você olhou e falou assim: eu não tenho mais esse fruto na minha vida? Eu estou usando aqui a conjuntura do que o profeta apresentou na nossa vida.
fazendo essas alusões na natureza, mas para os irmãos entenderem. Qual é a flor da tua figueira que não está florescendo mais? Talvez você não goste de figueira, a planta aí que você imaginar que está faltando essa flor na tua vida. Quando é que o fruto foi arrebatado da sua videira existencial? A gente não percebe, mas às vezes um fruto da nossa vida, aquele fruto que nutria a nossa vida, não existe mais. Então é algo para a gente meditar. Então eu digo para você nessa noite que é tempo de nós redescobrirmos a nossa fé, essa fé que nos capacita a ver ao mundo pelo avesso. Por que pelo avesso? Porque a visão que nós temos do mundo hoje é muito tenebrosa. Então às vezes dá a impressão que está tudo ao contrário. Haja visto as últimas notícias que nós temos em âmbito religioso, não estou falando nem em âmbito de governo mundial, de âmbito político, estou falando em âmbito religioso, as guerras que nós temos visto. Nós temos aqui num país próximo nosso, aqui o Chile, a destruição das igrejas, a perseguição de cristãos, bem pertinho da gente aqui, está bem perto da gente, não está longe não. Você vem vindo aí, pega a Venezuela, pega a Bolívia, você vê tudo o que está acontecendo. Então é tempo de nós redescobrirmos a nossa fé. Por que redescobrir a nossa fé? Porque sem perceber, às vezes a nossa fé está encoberta pelaquilo que o mundo tem jogado em cima de nós e a gente está com a nossa fé encoberta. Então o profeta Abacuque nos mostra isso. Ela nos capacita a nós vermos o mundo pelo avesso. Sabe como é que nós vemos o mundo pelo avesso? Na perspectiva de Deus. Deus não criou um mundo imperfeito, Deus criou um mundo perfeito. Quem é que semeou a imperfeição no mundo? Foi o ser humano. Então o ser humano é responsável por todas as desgraças que há na face da terra. Através do que? Do afastamento de Deus. Então através do profeta Abacuque, não importa qual é a flor que está faltando aí na tua figueira, se você não tenha percebido, qual é o fruto que talvez na tua vida você nem percebeu, talvez nessa noite você está pondo no seu coração, olha, o irmão está pregando ali, e realmente faz tempo que eu não vejo essa flor na minha figueira. É gostoso assim quando você se coloca nesse ambiente de ilustração. Olha, realmente, aquele fruto não tem mais, talvez aquele abraço, talvez aquele carinho, talvez aquele bom dia, talvez aquela boa noite, talvez aquele olhar, talvez aquele afago. Isso são tudo frutos que às vezes nós deixamos de praticar e sermos contemplados. Então essa noite a palavra tem essa finalidade. O profeta Abacuque, em meio àquilo tudo, olha, está difícil, parece que está tudo ao contrário, mas mesmo assim eu creio. Não tem mais flor lá na figueira. Os olivais não dão mais oliveira, não dão mais azeitona, para ficar mais simples de entender, não tem mais azeite. Eu vou no curral, não tem nada, não tem nenhuma ovelha, não tem gato, mas mesmo assim, eu creio no Deus da minha salvação, porque eu vivo pela fé, não pelo aquilo que os olhos veem meramente, não que não seja necessário enxergarmos, mas eu vivo pelo aquilo que o Senhor revela nos nossos corações. E eu creio que Deus, Ele falou das mais diversas maneiras dessa noite nos nossos corações. Alguns podem ter sentido com mais intensidade, alguns com menos intensidade, mas Ele falou. Aí entra essa perspectiva. Através da nossa fé é que nós vamos aumentar ou diminuir a intensidade da palavra de Deus nos nossos corações. Isso é muito comum entre nós. Às vezes nós manifestamos uma crítica à palavra que foi pregada. E não pensem vocês que eu já não fiz isso, que eu às vezes não sinto isso. Não pensem vocês que eu estou me eximindo disso. Mas às vezes nós devemos perguntar a nós mesmos. A palavra foi pregada. Qual foi a absorção que eu tive dessa palavra? A absorção é pela fé, pelo entendimento que só o Espírito Santo dá. Então, em todas as palavras, logicamente que nós não estamos falando aqui de heresias, ok, irmãos? Quando a palavra é pregada, de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta, embora cada um tenha um estilo, cada um tenha uma maneira de falar, cada um tem uma maneira mais entusiasta, menos entusiasta. A minha, os irmãos percebem que eu não tenho muita locução verbal, no sentido de alterar minha voz, eu procuro sempre manter, mesmo porque eu não tenho capacidade para isso. Mas tem uma coisa que Deus não me deu muita coisa, foi o dom de louvar, né, pastor?
de ter uma eloquência mais forte na palavra, mas eu creio que Deus me capacitou de uma outra maneira, e essa maneira a gente procura se aperfeiçoar. Então eu espero que nessa noite a palavra tenha falado no teu coração. Espero que você identifique, ou talvez não, a tua flor da figueira está lá florida, amém, glória a Deus, glorifica o Senhor, não está faltando nenhum fruto na tua vida, lá o fruto da vide, da tua videira está em pé, amém, o teu curral está cheio, amém, glória a Deus, louvado seja, louve a Senhor por isso também. Vai naquela tocada, né? No passado, no presente e no futuro, é isso que a gente tem que entender. Mas nessa noite, eu quero que você saia daqui, como o Lucas aqui bem disse, cheio de Jesus, que você, ou melhor dizendo, que você permaneça cheio de Jesus, que o Espírito Santo, nós louvamos aqui, que o Pentecostes vem, enche-me de novo, todos nós aqui estamos cheios do Espírito Santo, estamos repletos do Espírito Santo. Isso faz com que nós venhamos a manifestar uma alegria não pura e simplesmente pelos sentimentos que externamos, mas uma alegria dentro dos nossos corações. Volto a falar, talvez você esteja vivendo uma tristeza na sua vida, uma incapacidade, mas a alegria de servir ao Senhor, a alegria de que nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas. A promessa de Deus em nossas vidas, ela é igual para todos nós. Ela não existe uma promessa diferente para quem quer que seja no quesito da salvação, mas há uma necessidade para que nós sejamos contemplados nesse quesito da salvação, que é o caminho da santidade, que é o caminho da renúncia, como foi pregado aqui nesta noite, que nós não vivemos por aparência, nós não podemos viver apenas pela intuição daquele momento, mas nós devemos viver o quê? Viver aquilo que Deus colocou nos nossos corações, que nós precisamos mais e mais conhecer a Deus, que nós possamos mais e mais viver Jesus, e Jesus viver em nossas vidas. Então a palavra dessa noite tem essa finalidade. Eu gostaria de encerrar a palavra orando ao Senhor e clamando que todos aqui nesta noite tenham as flores na sua figueira, tenham os frutos da vide nas suas vidas, tenham nos seus currais, nos seus locais, nas suas propriedades, tudo contemplado. Clamo assim, mas se assim não for, que nessa noite você reconheça que a soberania de Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Abaixe as suas cabeças, aqueles que assim o puderem, abra o seu coração ao Senhor. Senhor, meu Deus, tão grande és tu, tão pequenos somos nós. Que nós possamos contemplar, meu Pai, a grandeza da tua santa palavra, que nós possamos fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ter a bendita esperança através da tua palavra, através das suas promessas em nossas vidas. Como o profeta Abacuque aqui declarou, que ainda que não houvesse flor na figueira, ainda que não houvesse fruto na videira, ainda que os currais tivessem sido dizimados, mesmo assim, ele se alegra no Senhor, porque ele crê no teu poder. Então que nesta noite eu rogo que cada um dos meus irmãos tenha a sua figueira florida, os frutos da vide continuem na sua vida, que as suas finanças, que tudo esteja bem nas suas vidas. Mas eu clamo a ti, Senhor, se alguém aqui nesta noite, que de repente percebeu que está faltando a flor na sua figueira, que está faltando o fruto na sua vide, que talvez os seus currais estejam vazios, que eles possam entender o teor da tua palavra, que apesar dessa visão, eles creiam no teu poder restaurador, que eles possam contemplar o teu poder, e que nós, através do Espírito Santo, possamos ser fortalecidos nessa fé, que a nossa fé se torne inabalável, como o profeta que fala, ainda que tudo esteja aos avessos, que tudo esteja contrário àquilo que aos nossos olhos nos parece algo improvável, algo contrário à palavra de Deus, o Senhor não perdeu o comando sobre essa terra, o Senhor comanda a tudo e a todos, como bem foi falado aqui nessa noite. Não há rei que subsista perante a formosura, perante a realeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele que nós servimos, e a Ele que nós adoramos, e esse Deus maravilhoso, que morreu na cruz por cada um de nós, esse Deus fala para mim e para você nessa noite: tem bom ânimo, tem bom ânimo, eu venci o mundo, e nós também assim vencemos. Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos guarde, que Deus nos oriente. Rogamos a Ti, Senhor, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.